Não é coincidência você estar se sentindo estranho agora. Não é fraqueza, não é loucura, não é cansaço acumulado de semanas difíceis. Algo dentro de você foi ativado. E se você chegou até esse conteúdo, é porque alguma parte sua já sabe disso, mesmo que sua mente ainda esteja tentando encontrar uma explicação racional para tudo o que está sentindo. Existe uma energia específica circulando agora, nesse período de abril, que não tem nada a ver com o que você aprendeu sobre luas cheias em posts coloridos nas redes sociais. Não é sobre fazer rituais bonitos à luz de velas. Não é sobre sentar em círculo com cristais e escrever intenções em papel. O que está acontecendo agora é muito mais profundo, muito mais desconfortável e muito mais real do que qualquer narrativa superficial consegue capturar. A lua rosa não veio para te encher de leveza. Ela veio para revelar o que você escondeu por tempo demais. Se nos últimos dias você sentiu uma inquietação que não consegue nomear, se tiveram pensamentos que você acreditava ter superado voltando com força, se certas memórias apareceram do nada, como se estivessem esperando o momento certo, se você se pegou irritado sem motivo aparente, emocionalmente esgotado, sem ter feito nada que justifique esse cansaço, ou se sentiu uma vontade inexplicável de se afastar de tudo e de todos, saiba que você não está sozinho. Isso está acontecendo com muita gente ao mesmo tempo. E tem uma razão para isso. Antes de continuar, quero que você faça uma coisa simples. Só respira. Coloca a mão no peito por um segundo e reconhece que está aqui, presente, disposto a ouvir o que talvez seja desconfortável de escutar. Porque o que vou falar agora é para quem está pronto, e o simples fato de você ter chegado até aqui já diz muito sobre onde você está no seu processo. A lua rosa é um fenômeno que acontece quando a lua cheia coincide com o perigeu, o ponto mais próximo da lua em relação à Terra. Ela aparece maior, mais brilhante, mais intensa, e essa intensidade não é só visual, ela é energética. Ela amplifica tudo, os sentimentos, os padrões, as percepções, os conflitos internos que você estava conseguindo manter adormecidos com a rotina, com o barulho, com as distrações do cotidiano. Quando essa energia chega, o inconsciente não pede licença. Ele simplesmente aparece. Mas o que a maioria das pessoas não te conta é que a lua rosa, especialmente nesse período de abril, não carrega uma vibração de começo romântico e suave. Ela carrega a energia da revelação emocional profunda, da exposição, do que estava embaixo da superfície sendo forçado a subir. E isso pode se manifestar como sonhos intensos, como choro sem motivo, como uma clareza repentina sobre algo que você vinha evitando enxergar, como uma sensação de que o chão saiu debaixo dos seus pés, mesmo que nada concreto tenha mudado na sua vida. Essa energia não escolhe quem vai afetar com base em merecer ou não merecer. Ela ativa quem está pronto. E pronto não significa preparado no sentido de ter tudo resolvido. Pronto significa que você chegou num ponto da sua jornada onde continuar ignorando não é mais possível. O seu sistema interno, a sua alma, o seu inconsciente, chame como quiser, está pedindo atenção. E a lua rosa é o catalisador que tornou esse pedido impossível de ignorar. Agora preciso falar com você sobre algo que a maioria das pessoas evita com toda a energia que tem. Preciso falar sobre a sombra. O conceito de sombra foi desenvolvido pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung e representa tudo aquilo que você reprimiu, suprimiu, ignorou ou não integrou na sua personalidade consciente. Não é necessariamente o que é mal ou destrutivo em você, embora isso também faça parte. É tudo que você aprendeu ao longo da vida que não era seguro mostrar. A raiva que você engoliu porque aprendeu que raiva é feia. O medo que você escondeu porque aprendeu que medo é fraqueza. A tristeza que você não deixou sair porque alguém te disse que você tinha que ser forte.
Os desejos que você abafou porque pareciam errados, inadequados, perigosos. A sombra não é o seu lado ruim. A sombra é o seu lado não integrado. E esse não integrado guarda tanto o que você teme em si mesmo quanto o que você nem sabe que tem. Criatividade reprimida. Assertividade que você nunca se permitiu exercer. Sensibilidade que você aprendeu a esconder para não parecer vulnerável. Ambição que você sufocou porque tinha medo de parecer arrogante. A sombra é um baú enorme que você foi enchendo ao longo de décadas, e toda vez que algo novo entrava nesse baú, você trancava mais uma fechadura. O problema é que o baú não desaparece. Ele fica no porão e, de vez em quando, especialmente em períodos de alta intensidade energética como esse de abril, o porão começa a fazer barulho. As fechaduras começam a ceder e as coisas que você guardou lá dentro começam a subir. Você se identifica com isso? Com padrões que se repetem mesmo quando você faz tudo diferente? Com reações emocionais que parecem exageradas para a situação? Com uma sensação de que alguma coisa em você sabota o que você mais quer? Com relacionamentos que seguem sempre o mesmo roteiro, mesmo que os personagens mudem? Isso é a sombra falando. Isso é o baú batendo na porta de dentro. E por que isso está acontecendo agora, especificamente agora, em abril de 2025? Porque o universo, ou a vida, ou os ciclos naturais, chame como preferir, não tolera indefinidamente versões de você construídas sobre ilusão. Toda a identidade que você construiu em cima de uma ferida não curada, de um medo não enfrentado, de uma verdade não dita, chega a um ponto de colapso. E esse colapso não é punição, é convite. É o sistema te dizendo, você cresceu o suficiente para agora aguentar a verdade. É hora. Abril marca um ponto de virada no calendário energético do ano. É o mês em que a primavera no hemisfério norte e o início do outono no hemisfério sul criam uma polaridade poderosa entre florescimento e queda. Entre o que nasce e o que precisa morrer para que algo novo possa existir. Nessa tensão, nessa encruzilhada de ciclos, a lua rosa age como um amplificador. Ela pega o que estava apenas murmurando e faz gritando. Ela pega o que estava visível só na periferia da sua percepção e coloca no centro do palco. Então, se você está sentindo algo intenso agora, não é fraqueza, não é recaída, não é sinal de que você está regredindo no seu desenvolvimento pessoal. É sinal de que você chegou num ponto onde o processo ficou mais sério. E processos sérios pedem atenção séria. Vamos falar sobre os sinais, porque reconhecer o que está acontecendo é o primeiro passo para parar de lutar contra ele. O primeiro sinal é o cansaço emocional que não tem explicação lógica. Você dorme, acorda e ainda se sente esgotado. Não é cansaço físico. É como se você estivesse carregando algo muito pesado por dentro e nenhuma quantidade de descanso alivia. Esse cansaço é real. Ele é o custo energético de manter tantas coisas reprimidas por tanto tempo. O segundo sinal é a irritação sem motivo aparente. Coisas pequenas te fazem perder a paciência de formas desproporcionais. Uma frase dita de um jeito específico. Uma situação corriqueira que de repente parece insuportável. Isso não é explosão do seu lado ruim. É a pressão interna chegando ao limite. É o baú no porão batendo com mais força porque está cheio demais. O terceiro sinal é a vontade de se afastar. De pessoas, de compromissos, de situações que antes eram normais. Uma necessidade quase física de silêncio, de espaço, de não ter que performar nada para ninguém. Não ignore esse chamado. Ele é inteligência, não isolamento patológico. O quarto sinal são memórias que voltam. Situações do passado que você acreditava ter resolvido aparecem de novo, com uma clareza diferente, às vezes com uma dor diferente. Essas memórias não voltaram para te torturar.
Voltaram porque ainda há algo nelas que você não processou completamente. Há uma camada mais profunda esperando ser vista. O quinto sinal é a confusão mental, a sensação de não saber o que quer, quem é, para onde está indo. Como se o mapa que você usava para navegar sua vida de repente tivesse ficado ilegível. Essa confusão é o espaço que se abre entre a versão antiga de você, a que estava construída sobre o que você reprimia, e a versão nova que ainda está tomando forma. Agora quero que você pare por um momento e se permita refletir honestamente. Que padrão voltou para você recentemente? Pode ser um padrão de comportamento, uma forma de reagir em relacionamentos, uma tendência de se colocar em segundo plano ou de explodir quando se sente ignorado. Pode ser um ciclo financeiro que se repete. Pode ser um tipo específico de situação que parece te perseguir. Que pessoa te afetou de uma forma que você não esperava? Alguém que você achava que não tinha mais poder sobre você. E, de repente, uma mensagem, um encontro, uma lembrança dessa pessoa trouxe uma emoção que você pensava ter enterrado. Que dor reapareceu? Não necessariamente uma dor nova, uma dor antiga, conhecida, mas que voltou com uma intensidade que te surpreendeu. Talvez uma dor de abandono, talvez uma dor de rejeição, talvez uma dor de não ser suficiente, de não pertencer, de ter sido mal compreendido. Essas coisas não voltaram para te destruir. Voltaram porque você está pronto para resolver o que antes não tinha recursos para resolver. Voltaram porque agora há em você uma capacidade de ver com mais clareza, de sentir com mais profundidade, de agir com mais consciência do que havia quando essas feridas foram criadas. A vida não é cruel, ela é precisa. Ela só te apresenta o que você tem condições de trabalhar. Mas aqui está a armadilha, e preciso que você ouça isso com atenção, porque é onde a maioria das pessoas erra. Quando a sombra sobe, quando o desconfortável emerge, o instinto imediato é fugir. E a fuga moderna tem 1000 formas sofisticadas que parecem perfeitamente razoáveis. Maratonar uma série até de madrugada para não ficar com os próprios pensamentos. Checar o celular obsessivamente para manter o barulho externo suficientemente alto para abafar o barulho interno. Comer, beber, comprar, se ocupar com 1000 compromissos que em conjunto criam uma agenda cheia demais para deixar espaço para sentir. Focar em resolver os problemas de outras pessoas para não ter que olhar para os próprios. Não estou dizendo que essas coisas são erradas em si. Estou dizendo que, usadas como fuga do processo interno, elas têm um custo. E o custo é que o que você fugiu não desaparece. Ele se acumula. E quando finalmente emergir, e vai emergir com muito mais força. Fugir da sombra agora intensifica o processo depois. Cada vez que você escolhe a distração em vez do encontro consigo mesmo, você está apenas adiando e amplificando o que precisará ser enfrentado. E o universo tem uma paciência infinita para repetir a mesma lição até que você a aprenda. Você já viu isso acontecer na sua vida? A mesma situação com pessoas diferentes? O mesmo padrão em contextos diferentes? Isso não é azar. Isso é a vida sendo seu melhor professor, repetindo a aula até que você entenda o conteúdo. Agora quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua sombra. O que está escondido na sua sombra não é apenas dor, não é apenas o que você tem vergonha, medo ou raiva. Na sua sombra também estão reprimidos talentos que você nunca se permitiu desenvolver porque eram inconvenientes. Uma criatividade selvagem que você domou para se encaixar. Uma liderança natural que você suprimiu para não parecer arrogante. Uma sensibilidade profunda que você escondeu para não ser chamado de exagerado. Uma inteligência emocional que você nunca treinou porque lhe disseram que sentimentos eram fraqueza.
Cada parte de você que foi reprimida levou consigo uma parte do seu poder. E quando você integra a sombra, quando para de fugir e começa a olhar para o que estava guardado naquele baú, você não encontra apenas o que é difícil. Você encontra também o que é poderoso. As pessoas mais autênticas que você conhece, aquelas que têm uma presença que te atrai, uma força que te inspira, uma clareza que te impressiona, são pessoas que passaram pelo processo de integração. Não são pessoas que nunca sofreram ou nunca erraram. São pessoas que sofreram, erraram e, em vez de esconder isso, integraram. Usaram a experiência, transformaram a ferida em sabedoria, a dor em profundidade, o limite em consciência. Quem integra a sombra acessa um nível de poder pessoal que quem foge jamais conhecerá. Não o poder de dominar os outros, o poder de se conhecer, o poder de agir a partir do que é genuíno e não do que é performático, o poder de fazer escolhas a partir da consciência e não do medo. Agora vamos falar sobre relacionamentos, porque é aqui que a lua rosa costuma ser mais visível e mais dolorosa. Nesse período, as relações estão sendo testadas, não aleatoriamente, com precisão cirúrgica. O que é sólido fica mais sólido, o que é frágil vai rachar, e o que é falso vai ser exposto. As máscaras que as pessoas usam nos relacionamentos começam a cair. Você pode estar vendo um lado de alguém que nunca imaginou existir. Pode estar descobrindo que uma relação que parecia certa na superfície tem fundamentos muito mais instáveis do que você queria acreditar. Pode estar sentindo uma clareza sobre quem realmente está do seu lado versus quem está por interesse, por hábito ou por comodidade. Isso pode ser doloroso, pode parecer perda. Mas o que está caindo não era real. E o que é real não cai. A lua rosa não destrói o que é verdadeiro. Ela só torna impossível continuar sustentando o que era ilusão. Da mesma forma, você pode estar vendo com mais clareza como você mesmo se comporta nas relações. Que padrões você carrega, onde você se abandona para manter a paz, onde você exige demais porque tem medo de perder, onde você se fecha porque foi magoado antes, onde você repete com as pessoas de hoje o que viveu com as pessoas do passado. Esse olhar pode ser incômodo, mas é libertador, porque você não pode mudar o que não vê. A sombra também vive nas finanças. Esse pode ser um ponto inesperado, mas é importante. Os padrões de escassez financeira, as dificuldades crônicas com dinheiro, os ciclos de ganhar e perder, a sabotagem que acontece sempre que você está perto de alcançar estabilidade, tudo isso tem raízes no inconsciente. Crenças que você absorveu na infância sobre o que você merece, sobre o que é perigoso ter, sobre o que acontece com as pessoas que têm muito, sobre se você é digno de abundância. Essas crenças não ficam no campo dos pensamentos conscientes que você pode simplesmente decidir mudar. Elas ficam na sombra e operam de forma silenciosa, sabotando decisões, criando procrastinação onde deveria haver ação, gerando gastos compulsivos onde deveria haver disciplina, atraindo situações que confirmam o que você acredita inconscientemente que merece. Integrar a sombra financeira começa com honestidade, com perguntar: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? O que aprendi sobre riqueza na família em que cresci? Que mensagens, explícitas ou implícitas, recebi sobre meu valor, sobre o que eu merecia, sobre o que era possível para mim? E então, essas crenças são minhas ou são herdadas? Elas servem à minha vida ou me aprisionam? A lua rosa ativa essa camada também. E se você está sentindo agora uma pressão, uma urgência, uma insatisfação em relação às suas finanças, não descarte isso. Olhe com atenção. Pode haver ali uma revelação importante esperando ser feita. Quero voltar à vontade de se afastar, porque isso precisa ser ressignificado.
Em uma cultura que glorifica a hiperconectividade, o estar sempre disponível, o nunca parar, a vontade de se isolar é frequentemente patologizada. Você ouve que está sendo antissocial, que está entrando em depressão, que está se afastando das pessoas. Então você se força a continuar participando, continua respondendo, continua aparecendo, mesmo quando tudo em você pede um tipo diferente de presença. Mas a vontade de se afastar nesse período não é sintoma de algo errado. É sabedoria do organismo. É o sistema interno pedindo espaço para processar, para integrar, para recalibrar. Pense em como funciona uma ferida física. Você não cura uma ferida continuando a machucá-la. Você cria condições para que o corpo faça o trabalho de cura. Às vezes, isso significa repouso. Às vezes, significa proteger o local afetado de mais impacto. O mesmo vale para a ferida emocional e para o processo de integração da sombra. Às vezes, você precisa de silêncio, de espaço, de se afastar do barulho externo para poder ouvir o barulho interno que precisa ser atendido. Não é solidão, é recalibração. E há uma diferença enorme entre escolher estar consigo mesmo de forma consciente e se sentir sozinho por medo ou por abandono. Então, o que a Lua Rosa quer de você? Especificamente, concretamente, o que esse período pede? Quer honestidade. Não a honestidade performática de dizer verdades convenientes. A honestidade real, que às vezes dói, de se olhar sem filtro e reconhecer o que está acontecendo. Onde você está se iludindo, onde você sabe a verdade, mas está evitando ela porque a verdade exige uma mudança que você ainda não está pronto para fazer. Esse ainda não pronto é compreensível, mas ainda não pronto e nunca vou encarar são escolhas muito diferentes. Quer coragem? A coragem de sentir o que precisa ser sentido sem afogá-lo em distrações. A coragem de ter conversas que você está adiando. A coragem de tomar decisões que você sabe serem necessárias, mas tem medo das consequências. A coragem de se mover em direção ao que é verdadeiro, mesmo que seja desconfortável. Quer responsabilidade emocional. Não culpa, não autopunição. Responsabilidade. A diferença é esta. Culpa paralisa e te mantém fixado no passado. Responsabilidade empodera e te move em direção ao futuro. Responsabilidade emocional significa reconhecer que as suas emoções são suas, que as suas reações são suas, que o seu processo é seu. Ninguém mais pode fazer esse trabalho por você. Ignorar o que está sendo convocado agora não faz com que o processo pare, faz com que ele se prolongue. O ciclo de repetição continua até que a lição seja integrada. E a lição nunca é sobre a situação externa. Sempre é sobre o que a situação externa está revelando sobre você. Como você começa a integrar a sombra de forma concreta? Não através de rituais elaborados, não através de grandes gestos, através de práticas simples e consistentes que exigem uma coisa acima de tudo: presença. A primeira prática é observar sem julgamento. Quando uma emoção difícil surgir, antes de tentar resolver, mudar ou escapar dela, apenas observe. Nomeia ela: raiva, medo, tristeza, vergonha. Só o ato de nomear já muda a relação com a emoção. Você deixa de ser varrido por ela e começa a ter uma perspectiva em relação a ela. A segunda prática é escrever. Pegar um caderno ou qualquer forma de registrar e deixar sair o que está dentro sem censura. Não para mostrar para ninguém, não para ficar bonito, para dar forma ao que é informe, para tirar de dentro e colocar fora, o que cria uma distância necessária para processar. Escreva sobre o que está sentindo, sobre o que está evitando, sobre o que voltou, sobre o que você precisaria dizer se não tivesse medo. A terceira prática é aceitar as emoções sem reprimir. Isso não significa agir em cima de cada emoção que sentir. Significa não sufocar a emoção antes que ela possa ser processada.
Sentir a raiva sem agir violentamente. Sentir a tristeza sem afogá-la antes de estar pronto. Sentir o medo sem deixá-lo tomar decisões por você. Aceitar a emoção como informação, não como instrução. A quarta prática é tomar decisões alinhadas com a verdade. Pequenas decisões cotidianas. Quando você tem uma escolha entre o que é verdadeiro e o que é conveniente, escolha o verdadeiro. Com mais frequência, uma vez por dia. Depois, mais vezes. Isso constrói uma musculatura interna de autenticidade que vai, ao longo do tempo, mudar profundamente sua relação com você mesmo e com o mundo. Algo novo está nascendo em você. Não apesar da dor que você está sentindo agora. Por causa dela, a dor do processo que você está vivendo não é sinal de que algo deu errado. É o custo do crescimento real. O tipo de crescimento que não é superficial, que não é só mudar de hábito ou de perspectiva intelectual, mas que vai até as fundações do que você é e reconstrói a partir do que é mais verdadeiro. Do outro lado desse processo, quando você atravessar e não fugir, você encontrará uma versão de si mesmo com mais clareza sobre quem você é. Uma versão com menos necessidade de aprovação externa, porque a aprovação interna estará mais estável. Uma versão com mais capacidade de estabelecer limites, porque conhecerá seu próprio valor. Uma versão com relacionamentos mais reais, porque não precisará mais de máscaras para ser amado. Uma versão com uma relação diferente com o dinheiro, com o trabalho, com o tempo, porque as decisões virão de um lugar mais consciente. Essa versão não é perfeita. Não está além da dor ou do erro, mas é mais inteira, mais integrada, mais você. A dor atual é o parto dessa versão. E como todo parto, é intensa, é assustadora e, ao mesmo tempo, é necessária e preciosa. Então quero encerrar com algo direto, sem suavizar. Se você ignorar o que está sendo convocado agora, a vida vai repetir em formas diferentes, em contextos diferentes, com pessoas diferentes, mas o mesmo tema central vai continuar aparecendo, porque a vida é um professor paciente e implacável. Ela não desiste de você. Ela apenas repete a aula, com intensidade crescente até que você entenda. Mas se você encarar, se você escolher olhar para o que está sendo mostrado, se você tiver a coragem de sentir o que precisa ser sentido, de ver o que está sendo revelado, de integrar o que estava fragmentado, você muda sua linha do tempo. Não metaforicamente, concretamente, porque as escolhas que você faz a partir de um lugar mais integrado são escolhas diferentes das que você faria continuando fragmentado, e escolhas diferentes criam vidas diferentes. Esse conteúdo é uma leitura intuitiva e atemporal para esse período de abril, criada para guiar processos internos profundos. Não é um diagnóstico. Não substitui apoio profissional quando esse se faz necessário. É um espelho, e o espelho só pode mostrar o que você está disposto a ver. Você chegou até aqui. Isso já é um ato de coragem. Agora, a única pergunta que importa é: o que você vai fazer com o que viu? Este conteúdo foi desenvolvido com base em estudo, observação de padrões e pesquisa humana, com apoio da inteligência artificial para organização e estruturação.